correntes, tirando os espinhos. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, diga: Deus não rejeita, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, diga: as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Está chorando, louve. Precisando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Com muito louvor, aleluia. Com muito louvor, com muito louvor. Aleluia, somente as vozes com muito louvor, 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 com muito louvor. Quantos podem sentir a presença de Jesus Cristo nesse lugar? Quantos querem mais dele essa noite? Espírito Santo, te queremos, te queremos. Levante sua voz e chame por ele e diga: Espírito, Espírito, yeah, que desce como fogo. Diga: vem, 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 e enche-me, e enche-me. Espírito que desce como fogo, vem com em Pentecoste e enche-me de novo. Diga: eu navegarei, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei, e ali adorarei ao Deus do meu amor.
eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que eu amo, ao Deus que me ama. Aleluia! Levante sua voz, Espírito, Espírito, que desce como fogo, toma esse lugar e enche-me de novo. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Sim, eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida. Diga que me compreendeu. Aleluia! Sem explicação, não, 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 não. Por isso te adoramos, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-nos paz. Adorado, alado, Espírito, que desce como fogo, vem, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo, de novo. Levante suas mãos e cante isso. Espírito, Espírito, te queremos, Jesus, que desce como fogo. Tu és o nosso amado, vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, olha para nós, Jesus, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Seu melhor aplauso àquele que te faz cheio, cheio, cheio. Aleluia. Aleluia. Como te queremos, Deus, te amamos, Jesus. Diga: eis-me aqui, eis-me aqui, escuta o meu clamor. Olá, graça e paz. Eu vim trazer para vocês nossos avisos. Na segunda-feira, às 20 horas, temos o nosso discipulado familiar no grupo do WhatsApp. Na terça-feira, também às 20 horas, o nosso pastor abre uma sala de reunião virtual para compartilhar o tema abordado no discipulado. Na quinta-feira, aqui no canal, temos a mensagem bíblica para edificação espiritual às 19h30. E aos domingos, nosso culto às 18 horas aqui neste canal. Acesse nossas redes sociais, nos siga no Instagram, @missão_agape_. No Facebook, curta a nossa página da Igreja Cristã Episcopal Missão Agape. E no YouTube, se inscreve em nosso canal, ative as notificações no sininho e deixe seu like.
Para maiores informações, acesse a descrição abaixo desse vídeo. Que Deus nos abençoe. Queremos saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos retornando depois de um período longo, onde a igreja esteve fechada, e estávamos com saudade de todos, estávamos com saudade dos irmãos que aqui estão, e este é o primeiro culto online de portas abertas, e nós queremos convidar a todos para este culto de adoração, de louvor ao Senhor. Quero convidar a você que está nos assistindo, quero convidar os amados irmãos que estão aqui na igreja. A igreja está com as portas abertas para receber os amados irmãos. E para você que está nos assistindo nesta noite, nós queremos agradecer em nome de Jesus, digamos assim, o fato de vocês estar participando conosco deste culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Dizendo isso, quero convidá-los a baixar suas cabeças em adoração ao Senhor, e nós, nesse momento, vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecendo ao Senhor pelo fato dEle ter, mesmo nesse período de pandemia, de isolamento, Ele ter nos livrado de acidentes, nos livrado de doenças e enfermidades, e estamos aqui nesta noite para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Oremos nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que Tu nos concede de podermos louvar, glorificar e exaltar o Teu santo e excelso nome. Abençoa-nos nesta noite, Senhor, derrama da Tua graça, derrama do Teu amor sobre nossas vidas, e que tudo que for feito aqui, Senhor, seja feito para a Tua honra e para a Tua glória. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, este culto, e que, ó Deus, os louvores subam ao trono da Tua graça, e que Tu possas recebê-los como aroma suave em Tuas narinas, e o Teu Espírito Santo venha nos conduzir à adoração ao Senhor, uma adoração, criando aqui uma atmosfera de adoração e louvor ao Senhor. Assim nós te oramos e te agradecemos por tudo, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor neste momento. Graça e paz. Amém. Depois de um longo período, nós estamos de volta, de portas abertas. Já estivemos reunidos aqui quinta, já estamos reunidos aqui hoje. Que esse número só venha a crescer, de pessoas que adorem o Pai em espírito e verdade, seja remotamente, seja aqui conosco. Vamos louvar, vamos engrandecer o nome do Senhor e vamos agradecer por todas as suas bênçãos e sua proteção em nossas vidas. Amém? céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te.
ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu querer. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Amém. Porque Deus está aqui. Tão certo como o ar que nós respiramos, Deus está aqui. Independente das circunstâncias, independente do momento, do tempo, do que houver, Ele está aqui, Ele está cuidando de nós. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Eu vivo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Declare, em Não nome sou de do Jesus. mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história, fiz ver o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, por todo mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus.
Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. E nesse momento nós vamos estar orando por nossas crianças, orando também pelas famílias, os pais, apresentando essas crianças para que elas recebam a bênção do Senhor, ali imitando o Senhor que disse: vinde a mim os pequeninos, ou as criancinhas, como diz algumas versões, e não as embaraçais, porque das tais ou dessas crianças é o reino dos céus, não é? Nós vamos convidar a nossa irmã Isabelle para fazer essa oração onde nós estaremos, além de apresentar as nossas crianças, vamos estar apresentando as famílias e os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, te agradeço, Pai, pela vida, Senhor, dessas crianças, Senhor, que estão em casa com as suas famílias, Pai, que Tu possas estar cuidando delas, ó Pai, protegendo, Senhor, livrando de todo mal, Pai. Que esses pais, ó Pai, essas famílias, Senhor, ensinem essas crianças nos caminhos, ó Pai, em que ela deve andar, Senhor, que é o Teu caminho, Pai. Que elas possam, ó Pai, ser educadas, ó Pai, diante da Tua vontade, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que elas possam ter um lar amoroso, ó Pai, em que ela confie, Senhor. Pais, ó Pai, que se baseiam, ó Pai, no que Tu dizes para cada um deles, ó Pai. Obrigada, Senhor, pela vida das crianças da nossa missão, pela vida das crianças, ó Pai, por esse Brasil afora, Senhor, que Tu possa estar também curando, Senhor, crianças que estiverem doentes nesse momento, Senhor, crianças que estiverem, ó Pai, em situações difíceis, Senhor, que Tu coloques, ó Pai, Teu anjo acampando, Senhor, e guardando pessoas, ó Pai, na vida delas, ó Pai, para que elas possam encontrar, ó Pai, o Teu caminho, encontrar uma saída, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor, que Tu possas estar fazendo com que essas crianças cresçam em tamanho, Senhor, mas também em conhecimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei, meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dá louvor, sentir Tua alegria, partilhando a Tua tudo a Ti, e eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti.
Agora vamos fazer uma leitura bíblica, lembrando sempre àqueles que estão nos assistindo por meio das redes sociais que este culto é ao vivo, é o nosso primeiro culto de portas abertas. Estávamos com saudade de todos, né? Volto a lembrar. E convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. É um texto bastante conhecido de todos. Todos encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos de 54 a 62. Diz a palavra do Senhor. O título na minha Bíblia é Pedro nega a Jesus. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Palavras da salvação, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Podem sentar, irmãos. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei,
Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, ó Pai, por estarmos todos juntos neste primeiro culto de portas abertas, depois de um período longo onde a igreja esteve fechada, Senhor, mas os lares sempre estiveram abertos para a Tua presença, Senhor. E queremos te pedir, ó Deus, nesta noite, que Tu estejas abençoando as nossas vidas, abençoando, ó Deus, a todos que estão aqui para louvar, glorificar e exaltar o Teu nome, e te bendizer, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo. Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor é aquele que derrama bênçãos sem medidas para todos aqueles que andam retamente nos Teus caminhos, Senhor. E eu coloco, Senhor, a vida de cada servo Teu, cada serva Tua, cada um de nós, Senhor, nesse momento, nós erguemos a nossa voz e levantamos nossos olhos aos céus e pedimos, Senhor, que Tu estejas abençoando as nossas famílias, para que cada um de nós possamos ser um canal de bênçãos, um canal liberador do Teu poder. Por isso te peço, Senhor, usa Teu servo nesta noite, para trazer uma palavra de edificação, uma palavra de poder, uma palavra, ó Deus, de restauração e uma palavra de transformação, para a glória do Teu nome, que não seja o Teu servo falando, mas o Senhor por meio do Teu servo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos dos discípulos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, nós não temos como negar que este homem chamado Pedro, apóstolo de Jesus, um homem explosivo, um homem até então arrogante às vezes, um homem brabo, um homem de temperamento forte, um homem que é capaz de cortar a orelha de um soldado para proteger o seu mestre, um homem ousado a ponto de dizer: Senhor, se és Tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas, desafiando
a gravidade, a lei da física, mas que em algum momento da sua vida afundou, porque o texto diz que ele teve medo e começou a afundar e grita: Senhor, salva-me. Este homem chamado Pedro, de Cefas em aramaico, significa rocha ou pedra, mas era um homem que tinha, digamos assim, um amor incondicional pelo Senhor, mas era falho, irmão, como muitos de nós. Era um homem de temperamento, como eu falei, temperamento volúvel. Um momento ele estava dando, digamos assim, lá a sua confiança lá em cima com o Senhor, e em algum outro momento ele, por medo, ele poderia vacilar na sua fé. Mas o interessante, o importante de tudo isso é que o Senhor Jesus o amou, e ele disse: Pedro, tu... Mas então por que aconteceu tudo aquilo na vida de Pedro? Porque um homem que está andando com Jesus 3 anos e meio, um homem capaz de fazer coisas, digamos assim, até absurdas pelo Senhor, neste momento nega Jesus. E eu queria aqui falar no primeiro ponto, irmão, que quando Jesus falou para Pedro, ali em Lucas 22, 31 a 34, Jesus tinha dito: Simão, Simão, Satanás cobrou ou pediu permissão para que eu deixasse ele sacudir você como trigo, entrar na sua vida, perturbar a sua vida, e eu roguei ao Pai para que isso não aconteça. E quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro não levou em consideração a advertência de Jesus. Todas as vezes, irmãos, que não levamos a sério as advertências da palavra de Deus, do Senhor Jesus, a nossa vida vai de mal a pior. Sabia disso, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo avisou a Pedro: Pedro, você está muito cheio de si. Pedro, você está muito autoconfiante. Pedro, eu estou dizendo que isso vai acontecer com você. Senhor, de modo nenhum, estou pronto agora para morrer pelo Senhor. E o Senhor disse: você não está. E Pedro disse: eu vou provar o Senhor. E Pedro, infelizmente, não estava pronto. Quando nós não damos ouvidos, irmãos, à palavra do Senhor, a nossa vida vai de mal a pior, porque quando você, quando eu, quando nós começamos a andar ou fazer planos e projetos sem consultar a Deus, a nossa vida ou o nosso plano não vai dar certo. Mas por que, pastor, não vai dar certo? Porque a palavra do Senhor diz, irmãos, que o coração do homem faz planos. Nós fazemos plano com quem a gente vai casar, nós fazemos plano, vou trocar o carro, vou comprar uma marca tal, nós escolhemos quantos filhos, a casa, o lugar, o bairro. Não é verdade? A gente não faz isso. Mas o Senhor diz que os planos não dão certo, porque a gente faz sem consultar a Deus. Quer um exemplo? Salomão. Quando Deus levantou Salomão, o Senhor disse: Salomão, pede o que tu quiseres. E Salomão pediu sabedoria. E a sabedoria do homem era tanto que vinham pessoas de todas as partes do mundo testá-lo e conheceram ou reconheceram que Salomão era mais sábio 10 vezes mais do que qualquer sábio daquele momento ou daquela época. E o Senhor apareceu a Salomão e disse: olha, Salomão, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar dinheiro, vou te dar tudo, fama, poder, mas Salomão, não esquece do Senhor e não fazes teus planos sem consultar a Deus, porque no dia que tu fizeres isso, a tua vida vai entrar em declínio
vai entrar em ruína. E Salomão, amados, quando começou a ficar famoso, rico, poderoso na terra, ele começou a esquecer de Deus. E o que foi que aconteceu? Salomão se tornou idólatra. E o Senhor apareceu agora a Salomão e disse: Salomão, eu só não tiro todo o teu reino por amor ao teu pai Davi. E Salomão escreve, já no fim da vida, lá em Eclesiastes 12:1, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os anos dos quais dirás: não tenho nele prazer, ou não tenho neles contentamento, porque confiou em si mesmo e deixou de confiar em Deus. A nossa força vem de Deus. Pedro precisava ouvir isso. O nosso, digamos assim, a nossa fé vem de Deus. E Pedro, ele não levou a sério as advertências do Senhor. Satanás, irmão, não brinca em serviço. A gente tira férias, não é? A gente está no período de quarentena, mas Satanás não está em quarentena, sabia disso? Satanás nem o vírus do Covid pega. A gente pode pegar, mas ele não pega. E ele está 24 horas, incessantemente, com um plano na sua vida, nas nossas vidas e na minha vida. E o plano de Satanás está lá em João 10:10. Jesus disse para os seus discípulos, para mim, para você, para todos aqui, que o diabo, que é o ladrão, vem somente para matar, roubar e destruir. Matar o homem porque foi feito, criado à imagem e semelhança de Deus. Roubar a sua intimidade com Deus. Você sabia que quando você não ora, quando não lê Bíblia, quem gosta é Satanás? Pedro não orou. Por isso que caiu em desgraça. E quando eu não oro, quando você não ora, quando nós não oramos, nós colocamos a nossa vida em risco. E o diabo entra, porque ele vem para matar, roubar e destruir. Destruir. Ele quer nos destruir porque o homem é chamado da coroa da criação de Deus. É por isso que ele vem para matar, roubar e destruir. Quando você evangeliza alguém aí fora, você diz assim: Deus tem um plano na sua vida, não é verdade? Eu, quando evangelizava nas ruas, lá no presídio Aníbal Bruno, na década de 90, eu dizia isso. Deus tem um plano na sua vida, dizia para um preso. Deus tem um plano na sua vida, dizia para um carcereiro. Deus tem um plano na sua vida, dizia para alguém que estava passando na rua. Realmente Deus tem um plano. Mas o diabo tem um plano. E Jesus primeiro fala no plano do diabo, para depois falar no plano dele, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pedro não levou a sério. Por isso que caiu em desgraça. A segunda coisa que nós destacamos aqui, irmãos, é que Pedro não vigiou. Vocês sabem o que é que está lá em Mateus 26:41? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é muito fraca, irmãos. Você pode fazer 30 anos de ginástica, 30 anos de halterofilismo, você pode ser o cara mais sarado, a mulher mais sarada, mas a carne é fraca. Por quê? Porque nós temos uma natureza chamada natureza humana, que só quer fazer as coisas comuns da carne. Pedro era semelhante aos outros. Pedro era tão falho como os outros, mas Pedro, por confiar nele mesmo e não no Senhor, não vigiou. O Senhor disse: olha, vocês todos aqui vigiem, eu vou orar. E orou 3 vezes, sempre a mesma coisa. E já pararam para analisar que a resposta da oração de Jesus, Deus respondeu com a chegada de Judas Iscariotes. Ele ora a primeira vez, Judas não aparece. Ora a segunda vez, Judas não aparece. Na terceira vez, quando ele ora e abre os olhos e vê Judas, ele diz: seja feita a tua vontade.
seja feita a tua vontade. Dali por diante, Jesus não orou mais, porque sabia que a vontade do Pai não poderia ser, digamos assim, como diz Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A vontade de Deus não poderia ser frustrada. Mas Jesus queria estar naquele momento com os seus discípulos. Como muitas vezes o pastor quer estar com vocês e a gente não pode por causa desse Covid aí, dessa coisa toda. E a gente precisa de um dos outros para orar. Vocês oram por mim, eu oro por vocês. E nós não temos ainda o hábito de orar todos os dias. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12:12, regozijai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Por isso que ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Não é orar de manhã até de noite, não trabalhar, não é isso. Mas estar em espírito de oração. Sabe por quê? 1 Pedro 5:8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas por que, pastor, ele anda ao derredor e não ao redor? Porque o Salmo 33:7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livram. E a gente se torna uma presa fácil, irmão, quando deixa de orar, quando deixa de ler a Bíblia. Olha o homem aí, Pedro, andou 3 anos e 6 meses com Jesus, mas no momento crucial da sua vida, ele já tinha fundado na fé, e agora ele cai em desgraça, porque não vigiou. Jesus disse, vigie, vigie. Porque o diabo, ele quer entrar na sua vida para te roubar, te matar e destruir. Pedro não vigiou. Agora uma coisa é certa. A gente começa a dizer que Pedro, ele negou a Jesus, mas todos fugiram, todos. Não foi só Pedro que fugiu. Pedro ainda seguia de longe. Mas o texto diz, irmão, que Pedro foi ainda muito corajoso, porque seguia de longe. Mas tem uma coisa, um detalhe que vocês talvez nunca tenham percebido. Havia um discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, que foi lá e falou com a criada, e Pedro pôde entrar no pátio. E estavam ali com um braseiro, porque a noite era fria. E eles estavam se aquecendo e Pedro entrou no meio deles. Aí veja que coisa interessante. O Salmo 1 diz, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pedro não só estava ali sujeito a uma queda, como estava na roda dos escarnecedores. E ali, quando o fogo começou a ser aquecido, que começou a trazer luz, a criada disse, esse cara aí é um deles. A luz que nós temos, ela pode refletir e mostrar coisas boas e ruins em mim. Sabia disso? Tem pessoas que dizem assim, não, a luz só mostra coisa boa. Não. A luz mostra, vai dizer, ó, o pastor Zé Roberto está mais magro, está mais gordo, né? Está com mais cabelo, está com menos cabelo. Na verdade, eu estou com menos cabelo a cada dia. Mas a palavra do Senhor diz que quando acendeu a fogueira, a criada disse, esse é um deles. E Pedro negou. Mas por que ele negou, pastor? Leia aí o 54, versículo 54. Leia aí, Patrícia. Versículo 54. Você vai entender por que ele negou. Versículo 54 traz uma, digamos assim, uma dica, ou dá uma dica. O que é que diz? Sim, Lucas 22, 54. Opa! E Pedro seguia de longe.
todas as vezes que você, cristão, ou crente, ou evangélico, ou digamos assim, ou gospel, todas as vezes que nós queremos ou tentamos seguir a Cristo de longe, a ruína, o fracasso é inevitável. Pedro queria negar, Pedro queria não ser conhecido como discípulo do Senhor. Mas uma vez que Jesus teve um encontro com você, e você teve um encontro com o Senhor, você não serve mais para nada, a não ser servo do Senhor. Não tem para onde correr, não tem para onde escapar. O Senhor está dizendo: Pedro, tu estás me negando, mas tu não tem para onde correr, Pedro. Tu já estás marcado, carimbado. E Paulo diz que Deus, por meio do seu Espírito Santo, está lá em Efésios 1, 13 e 14, nos sela com o Espírito Santo como propriedade exclusiva de Deus. Amém? E você não tem como negar, irmão. Você agora é de Deus. E lá em 1 Pedro falando agora, ó, já convertido, já crente, 1 Pedro 2, 9, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Por isso que o diabo fica furioso, querendo lhe derrubar, e ele só vai lhe derrubar, só vai me derrubar, se eu ou você dermos o espaço. Porque senão ele vai ficar rodando como peru doido, mas não vai derrubar, só vai derrubar se encontrar o espaço. E quem é que vai dar o espaço? Eu mesmo, você, nós. Mas vamos adiante. Quando Pedro começou a seguir a Cristo de longe, ele perdeu a sua identidade. Infelizmente, irmãos, muitos nesse período de pandemia, igreja fechada, muitos deixaram de orar, ler a Bíblia. Muitos perderam o hábito de estar sempre buscando a Deus. Por quê? Porque a igreja era o referencial de comunhão com Deus. Mas a igreja é você, sou eu, somos nós. Isso aqui que nós temos aqui, que chamamos de igreja, é só o espaço reservado para adoração. Mas o Senhor diz que igreja é cada um de nós. Você é a igreja, nós somos a igreja. E quando quando nós, como igreja, fazemos do nosso lar um habitat da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, pode vir o que vier, mas não vai conseguir nos derrubar, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Pedro esqueceu disso, mas por que esqueceu, pastor? Começou a andar ou a seguir a Cristo de longe. Virou um agente 007, né? Eu vou me esconder aqui, vou ficar no meio deles e ninguém vai se perceber. A criada olhou para ele e disse: rapaz, você é um deles. Não sou, você é. Não sou, você é. E o cara, o criado do sumo sacerdote, o sumo sacerdote aí é o Caifás. Caifás era o sacerdote daquele período. O Anás, que era sogro, olha para aí que coisa interessante. Jesus foi levado para o sogro, interrogar. Aí o sogro disse: é digno de morte, leva para o meu genro. Aí o genro, que é Caifás, diz assim: o que foi que meu sogro disse? Para condenar o homem à morte, por crucificação, que é a morte mais cruel. Então eu vou obedecer o meu sogro. E Jesus foi condenado à morte. Mas Pedro queria, de certa forma, dar um jeito de livrar Jesus mesmo assim. E quando se esquenta ali com os outros, Pedro foi descoberto.
E a mulher disse: o modo de você falar te denuncia. A última coisa que eu queria destacar aqui, irmãos, é que pela terceira vez, que quando Pedro negou, diz a palavra, e eu procurei ver no texto de Mateus, no texto de Marcos, no texto de Lucas e no texto de João, diz que Pedro estava falando com a mulher até de forma grosseira, praguejando, Mateus diz. Mateus diz que ele começou a lançar impropérios. E o que são impropérios, pastor? Impropérios, irmãos, pode ser palavrões de baixo calão, um palavrão, não é? Que não saia nunca da nossa boca palavrões, viu, irmão? É a coisa mais feia para o crente. A palavra do Senhor diz que a nossa boca, quando abrir, é para louvor, para glorificar ao Senhor, e não para palavrões, porque a língua, ela só vai falar, ou a boca só fala do que o coração está cheio. Se você tem amor, a tua boca só vai falar sobre amor, sobre coisas boas. Se você é uma pessoa mal criada, só vai sair desaforo, porque a gente só dá o que tem. Nós só damos o que temos, irmão. Não pode você abrir, desculpa aqui trazer uma coisa muito para o nosso dia, você não pode abrir uma Coca-Cola, que todo mundo gosta, e tomar e esperar que a Coca-Cola tenha um gosto de Fanta, ou tenha um gosto de suquita, porque Coca-Cola tem aquele gosto próprio dela. Mesmo que você disse, eu não aceito que a Coca-Cola tenha esse gosto, mas ela vai ter, porque é próprio dela. E quando Jesus, irmão, está sendo interrogado pelo sumo sacerdote, agora Caifás, Pedro está perdendo as estribeiras, Pedro está amaldiçoando, Pedro está dizendo, eu não conheço, você está confundindo. Estava ali de 007, né? E o que é um crente 007? Alguém já ouviu falar de crente 007? É aquele que está a serviço da sua majestade, mas ninguém sabe que ele é crente. Ninguém sabe que ela é crente. Porque ele faz de tudo, ou ela faz de tudo, para não ser confundida ou confundido como um crente. Aí Pedro queria fazer isso, não ser reconhecido como discípulo. Aí aquele homem olhou para ele e disse, você é um deles, porque você é galileu. Por que galileu? Porque o galileu tem um sotaque próprio. O galileu que estava lá na região da Galileia, quando descia para adorar lá no templo, ele tinha um sotaque próprio, como o carioca tem, como o paulistano tem. O paulistano, por exemplo, não chama porta, como a gente fala porta, porta, e por aí vai, porque é um sotaque próprio. Então, quando Pedro abriu a boca, a mulher disse, esse é um galileu, porque olha o sotaque dele, sotaque de galileu, não tem como confundir. E ele começa a praguejar, começa a reclamar, a mulher não conheço. E diz que Jesus vai passando, irmão, agora para ser interrogado por Pilatos. E Jesus para e dá uma olhada para Pedro. Só olhou, irmão. E diz o texto, por isso que eu botei como tema um olhar desconcertante. Porque Jesus não disse, olha Pedro, está vendo? Tu pisaste na bola. Olha Pedro, eu não disse a você. Jesus não fala nada disso. O texto diz, irmão, que quando Pedro se desculpava, reclamava que não era discípulo de Jesus, Jesus para e olha para Pedro. E aquele olhar não foi um olhar de condenação, mas foi mais um olhar de amor, dizendo, eu não disse, meu filho, que você me negaria. Eu não disse que você não estava pronto. Eu não disse a você que se você fosse por esse caminho errado, você iria cair. Eu não disse que você vigiasse. Eu não disse que você confiasse em mim e não em você mesmo. Eu não disse a você que você não confiasse nos seus amigos. Eu não disse a você que você não confiasse na sua força, no seu dinheiro, na sua fama, no seu poder. Jesus apenas olhou para Pedro. E o texto diz que quando Jesus olhou para o apóstolo Pedro, que o galo cantou, Pedro
lembrou-se das palavras do Senhor e chorou amargamente. Chorou amargamente, irmão. Desatou a chorar, como diz Marcos, e chorou amargamente. Mas por que chorou, pastor? Porque Pedro realmente amava o Senhor, talvez até mais que os outros. Tanto é que quando Jesus vai ter um outro encontro com o apóstolo Pedro, agora lá no capítulo 21 de João, que diz assim: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Engraçado que Jesus faz a pergunta 3 vezes, talvez 3 vezes, porque ele negou 3. E Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. E o Senhor disse: olha, quando tu era mais novo, tu ia para onde tu queria, mas quando tu for mais velho, muitos te levarão para lugares que tu não queres ir. E sabe qual foi o fim da vida de Pedro, irmão? Diz a tradição que quando Pedro foi julgado, que a morte estava perto de acontecer na vida de Pedro, e Pedro fugiu tanto da cruz que teve que morrer crucificado. Antes de ser crucificado, ele disse: eu não sou digno. Isso é a tradição que conta. Eu não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor. E segundo a tradição, diz que ele pediu que a sua cruz fosse colocada de cabeça para baixo. E assim ele morreu. Mas isso aconteceu para me mostrar, para lhe mostrar, irmão, para nos mostrar de que nós somos passivos de erro, irmãos. Mas mesmo passivos de erro, nós nunca podemos abandonar o Senhor ou viver por conta própria e nem segui-lo de longe. Porque o dia que isso acontecer, a ruína será algo inevitável. Mas Pedro foi restaurado. Glória a Deus por isso. Pedro foi restaurado pelo cantar do galo, que diz que ele lembrou. Pedro foi restaurado, irmão, naquele diálogo que ele teve com Jesus. E Pedro foi restaurado porque reconheceu que ele precisava do Senhor. E nós precisamos, irmão. Pedro queria fugir de todas as formas daquele compromisso que ele tinha firmado com o Senhor, de ser discípulo dele, de ser apóstolo dele. E aqui, irmãos, diz que ele, depois desse encontro, nunca mais foi o mesmo. E quando o Senhor, e quando você, quando eu, tivemos ali, naquele momento, um encontro real com o Senhor, nós nunca mais fomos os mesmos. Nós nunca mais seremos os mesmos. Porque o Senhor diz na sua palavra que aquele ou aquela que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas, antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje nós encontramos um apóstolo Pedro totalmente preparado, ousado, tão ousado e tão cheio de credibilidade agora com o povo de Deus, que diz lá em Atos 5, que onde Pedro passava, as multidões iam atrás, levando doentes em macas e cadeiras, para botar, para que ao menos quando Pedro passasse, a sombra fosse projetada naqueles doentes, para que eles fossem curados. Mas Pedro passou por um longo processo. Nunca reclame por você estar na moenda de Deus. Nunca reclame porque as coisas estão acontecendo não de conformidade com aquilo que você quer, ou você está no processo do trabalhar de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a moenda, o interessante é que a cana de açúcar, ela só dá caldo quando ela passa na moenda. E Deus muitas vezes permite que você, passemos pela moenda de Jeová para darmos caldo.
que o Senhor possa trabalhar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que ao exemplo de Pedro, nós possamos ser uma rocha, mas que de formação lenta, para a glória de Deus. Porque a luta, a caminhada cristã não é fácil, mas a vitória é daqueles que confiam totalmente e dependem totalmente do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Eu quero que você seja ousado agora como Pedro. Não medroso como Pedro, mas ousado ou ousada. Aquilo que tem sido um empecilho na sua vida, aquilo que tem feito você cair, tropeçar. Tinha um hino que, quando eu era novo convertido, dizia assim: tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta, e começa a cantar. A vida do crente não pode ser assim. A palavra do Senhor diz que se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela mão. Permita que o Senhor entre na sua vida com providência, fazendo de você um baluarte de bênção para a glória dele. Amém? Então coloque aquilo que tem sido um obstáculo na sua vida, uma pedra de tropeço, e diz: Senhor, Tu sabes que eu, por mim mesmo ou por mim mesmo, eu não vou conseguir. Tem muitas áreas na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, que Deus precisa tratar. E Ele quer tratar, irmãos. Mas Ele é muito respeitoso. Ele só trata daqueles que querem ser tratados, né? Deixe Deus, o médico dos médicos, tratar o seu coração e a sua vida para a glória deles. Oremos. Ó Deus, há tantas áreas, Senhor, em minha vida, em nossas vidas, que precisam ser tratadas. E nós te pedimos, ó Pai, que no nome de Jesus, Tu possa, Senhor, estar curando o meu coração enfermo, a nossa vida enferma. Tendo misericórdia de nós, Senhor, que temos muitas vezes deslizado e caído, às vezes nos mesmos pecados, Senhor, às vezes nas mesmas coisas que Te desagradam. E nós muitas vezes, Senhor, nós queremos andar com as nossas próprias pernas, fazer os nossos planos, fazer os nossos projetos. E Pedro tinha um plano e tinha um projeto que nunca iria negar ou cair. E a Tua palavra diz que Pedro caiu, porque confiou em si mesmo, porque não deu ouvidos às advertências do Senhor. E nesta noite, Senhor, te peço, Senhor, que Tu tenha misericórdia de cada um de nós, que Tu vá lá dentro do meu coração, dos nossos corações, do mais íntimo do nosso ser, e tire e remova tudo aquilo que deixa o meu coração enfermo, que deixa os nossos corações enfermos. Faz uma cura espiritual, faz um tratamento espiritual em nossas vidas, Senhor. Muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de ser, muda as nossas maneiras, Senhor, de ver as coisas, mas que possamos ver as coisas com os olhos do Senhor, com a ótica do Senhor. E que aquele olhar que foi tão desconcertante na vida de Pedro, mas que foi um olhar de amor, que Tu possa olhar para cada um de nós, Senhor. Nos perdoa, nos restaura, nos renova, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para agir em nossas vidas, Senhor, nos levando a cada dia a termos mais e mais comunhão contigo, e não andarmos distante como andou Pedro, e foi a causa da sua ruína. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos. Nós queremos que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Em todo o tempo o Senhor é bom, independente das circunstâncias.
nome de Jesus. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar possa acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O Senhor continua cuidando de nós. Amém. Amém, irmãos. 1 Pedro 5,7, né? Diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Tem cuidado de nós. Esse momento é o momento onde nós iremos trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas para a manutenção da casa do Senhor. E chuvas de bênção, chuvas de bênção, chuvas de bênção, irmão. Amém, chuvas de bênção. Então esse é o momento, né? Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus
e não descer sobre vós bênção sem medida. Então, começando com os primeiros lugares, né? Já que a gente está um pouco ali no espaço de 1,5, os irmãos já podem trazer seus dízimos e ofertas. E o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifícios. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Divinamente higienizado. Nos coloquemos de pé, irmãos. Graça e paz, igreja. Pai, abençoa esses dízimos e oferta, Pai. Abençoa as pessoas que contribuíram para o crescimento do Teu reino, Pai. Abre portas, Pai, para aquelas pessoas que nesse momento não estão com condições de ofertar e de dar o dízimo na Tua igreja, Pai. Mas Tu sabe o quanto é necessário para o nosso crescimento. Abençoa todas as famílias que estão em casa nesse momento, Senhor. Abençoa as que estão aqui também. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados, por causa de algumas prevenções que nós temos que ter com o decreto do governo do estado, né, algumas medidas foram tomadas, e uma dessas medidas, depois que a gente teve uma reunião com os pastores das igrejas e das missões, foi proposto que nós pudéssemos fazer o momento da Eucaristia, cálices individuais, juntamente com as hóstias, né? Está aí, tá certo? A demarcação também. E nós vamos fazer da seguinte forma: vou fazer aqui normal, como a gente faz, tá certo? Aí quando for o momento dos irmãos virem aqui, vem um a um, levanta, pega o seu cálice, pega a sua hóstia, né? Molha
e fique esperando, né? Fique esperando, não molhe logo, fique esperando, porque senão vai derreter, né? Que a hóstia. E vocês ficam esperando, porque quando eu disser, aliás, comei todos desses, todos nós nesse momento iremos participar ou comer, aí comemos todos juntos, bebamos todos juntos, aí os amados irmãos, juntamente com o pastor, irão fazer isso. Ok? Explicado? Tá certo? Então vamos nos colocar de pé. Esse momento foi um momento em que o Senhor desejou ardentemente, porque essa seria a última ceia essa que marcou ali também, isso que a gente acabou de ver na mensagem, porque isso aí aconteceu logo após a ceia. Eles ceiam, cantam um louvor, cantam um hino, alguns acreditam que seria o Salmo 115, o Salmo 118, né? Isso não importa, importa que foi cantado o hino, e eles foram para o Monte das Oliveiras, local onde posteriormente Jesus foi preso e levado a julgamento, morto, mas que ressuscitou ao terceiro dia. Por isso que Jesus estava desejoso ardentemente. E nós vamos orar, consagrando esses dois elementos, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, o cálice que é o sangue da nova aliança, no seu sangue, né, como ele diz, que foi derramado na cruz por nós e por muitos. O Senhor diz: fazei todas as vezes que comedes esse pão e bebedes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso que nas igrejas batistas vocês vão ver uma mesa como essa, com um nome assim, em memória de mim, porque é um memorial, e aqui nós estamos fazendo isso em memória do Senhor até que ele venha. Oremos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do teu altar, Senhor, nos colocamos neste momento aqui para podermos participar da Eucaristia, da mesa, da ceia do Senhor. E a tua palavra, ó Deus, diz que o Senhor desejou ardentemente comer com seus discípulos aquela que seria a última ceia. E eu te peço, Senhor, nós pedimos que no nome de Jesus, tu possa estar abençoando esses dois elementos que saíram do uso comum para um uso específico, para um uso especial, que nesse momento, Senhor, espiritualmente, ele transforma, o Senhor aqui está representado espiritualmente falando, o pão que representa o teu corpo, o cálice que representa o teu sangue, ó Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário. Abençoa esses dois elementos, abençoa, Senhor, as nossas vidas, e abençoa o teu povo que se chama pelo teu nome, para que a cada dia possa andar no centro da tua vontade. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, na noite que foi traído, ele tomou um pão e, tendo dado graça a Deus, discípulos, dizendo: comei todos destes, porque este é meu corpo que é dado por amor de vós. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou um cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comedes esse pão e bebedes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição, ó Senhor, nós proclamamos. A tua vinda, ó Senhor, nós esperamos. Maranata, vem, Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, havia uma dúvida
na cabeça dos discípulos, porque os discípulos de João oravam, os discípulos de Jesus não oravam, e um deles disse: Senhor, nos ensina a orar, e o Senhor ensinou eles a orar, e a oração ali foi a oração do Pai Nosso. Mesmo como os irmãos estão, né, distante um do outro, nós vamos, sem precisar dar as mãos, orar a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo do Senhor Jesus Cristo. O cálice que abençoamos e tomamos é a comunhão do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo, todos podem participar, só observando as palavras do Senhor Jesus Cristo, na carta do apóstolo Paulo, capítulo 11. Agora vocês podem tirar a hóstia que está no, né? Espera por mim. Pronto? Comei e bebei todos juntos. Este é o meu corpo que é dado por amor de vós. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus, ratifica, Senhor, nos céus o ato que acabamos de fazer em Teu nome, que esse momento eucarístico, que esse momento da ceia do Senhor, que o Teu corpo, ó Senhor, possa fortalecer o nosso corpo espiritual, a nossa vida, Senhor. Que o Teu sangue, Jesus, nos purifique de todo o pecado que temos cometido contra Ti. E que esse momento seja um momento desejoso de todos nós. Momento de comunhão, de consagração, de intimidade contigo, Senhor. E que jamais possamos nos apartar de momentos, ou nos afastar de momentos agradáveis como este, Senhor. Santifica o Teu povo, santifica o Teu povo na palavra e na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Assim nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Todos participaram, né? Não teve ninguém que não participou. Irmãos, nós iremos até normalizar as coisas, nós estaremos fazendo dessa forma, tá certo? Que vocês acabaram de ver e presenciar, uma vez por mês, até normalizar. Fazíamos todos os domingos, não é isso? Nós iremos fazer apenas uma vez por mês.
e sempre no primeiro domingo de cada mês, até normalizar as coisas, ok? Bom, dizendo isso, nós queremos, nós estamos já indo para a reta final, Nós temos, esqueci de cobrir, Nesse período de pandemia, nós precisamos nos fortalecer cada vez mais, não é verdade? Então, esse era o momento da gente apresentar os visitantes, E nós temos aqui nosso visitante, Eu gostaria que alguém apresentasse ele, um rapaz muito educado, Qual o seu nome? Henrique, Henrique, ele veio com quem? Olha aí, tá vendo? Já está profetizando. Meu sogro, Marconi, minha sogra, Cristina e a minha futura noiva, depois esposa, para a glória do Senhor, está aqui Isabela, Então, como é que os visitantes são recebidos? Como é que nós saudamos aos visitantes? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Se não fosse a pandemia, nós ficaríamos de pé e daremos um abraço bem apertado, tá certo? Mas venha outras vezes e quando a pandemia se acabar, a gente vai dar um abraço bem apertado em você. Tá certo, Henrique? Então, seja bem-vindo, Henrique, em nome de Jesus. Volte mais vezes, tá certo? E temos os avisos. Os aniversariantes da semana. Temos algum aniversariante? Raquel, não é isso? Temos um aniversariante. Não vai poder cantar por causa daquele probleminha, que a gente falou, o boró, mas a gente pode orar e vamos ficar de pé. E eu quero que a pessoa que for orar, ore pelo Henrique, Foi muito bom, Henrique, do fundo do nosso coração, você está aqui conosco no primeiro culto, depois desse período que a igreja esteve fechada, você já faz parte da história da nossa missão Ágape, estando aqui no nosso primeiro culto de portas abertas, 5 de 7 de 2020, Deus abençoe. Então, Patrícia não pode orar pela própria filha, tá certo? Eu pediria um voluntário ou voluntária para estar orando por Raquel e apresentando também o Henrique, para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus esteja realmente abençoando o namoro. Vai, Cristina, vem, vamos lá, orar. Eita, tem que higienizar mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Tem que estar higienizando. Viu? Vamos orar pela vida de Raquel, nossa aniversariante da semana. Pai querido, Pai amado, quero aqui te apresentar, Senhor, essa tua filha, essa tua serva Raquel. Que tu esteja, Senhor, na presença da vida dela, hoje e sempre, fortalecendo essa jovem na sua fé, na sua caminhada cristã e realizando todos os sonhos de Raquel, Senhor. Tu que vês que ela é uma menina dedicada à tua obra, uma menina
amorosa, uma boa filha, que tu sabes do sonho dela, do desejo do coração dela. Esteja presente na vida dela hoje e sempre, Senhor. Amém. Senhor, eu quero te pedir também, Senhor, aproveitando essa oportunidade, quero te pedir pela vida de Henrique, Senhor. Esse jovem que hoje está aqui pela primeira vez e que seja a primeira de muitas, Senhor. Esteja presente na vida dele, dando livramento, dando saúde, dando paz, prosperidade, Senhor, e realizando todos os sonhos dele. Em breve ele vai estar completando um ano. Já quero aqui te apresentar essa idade nova, com bons sonhos, bons futuros para a vida de Henrique, Senhor. É assim que eu te oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Nós vamos, a você que está em casa, que não pôde estar presente aqui, receba o nosso abraço caloroso, o abraço da paz, né? A todos os amados irmãos, se sintam abraçados, amados, e também quero dizer para vocês que assim que acabar esse período de pandemia, a gente vai poder abraçar, né? Bem forte, matando a saudade e até cantando o parabéns, os visitantes, seja bem-vindo, e o Boroboró também. Bom, não tem mais nada, nenhum aviso, não é isso? Então, nós vamos nesse momento orar, agradecer a todos que estiveram aqui presentes. É possível mostrar? É possível mostrar os amados irmãos aí que estão aqui conosco, né? Que fica aí registrado, né? Olha aí, tudo aqui é esse aparato aqui, irmão. Tudo aqui é ao vivo e a cores, tá certo?